Outra vez. Marcelo, segundo o GE. Globo, mesmo se tivesse condições de jogar na próxima quinta-feira contra o Olímpia, não jogaria, porque ele teve uma lesão confirmada na coxa e deve desfalcar o Fluminense contra o Olímpia, né? Já desfalcaria contra o Atlético Paranaense. Vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, eu sou tricolor e vamos lá abordar essa situação do Marcelo, tá? Deixe seu like aí embaixo se você curtir esse vídeo aqui, se inscreve aqui no Raiz Tricolor também, que isso dá uma moral aqui pra gente, que tá produzindo vídeos constantemente, beleza? Bem, depois da manhã tem Fluminense e Olímpia. Segundo informação da Rádio Melão, que eu já trouxe mais cedo, segundo informação do UOL Sport, também publicou o portal UOL, o Marcelo tá liberado para jogar na quinta que vem, mas não liberado para jogar nessa quinta. A suspensão da Conmebol foi revista, enfim, ele depois novamente explicou a situação toda dele e a Conmebol decidiu dar só 2 jogos de suspensão. E ele já cumpriu um e cumpriria o outro nessa quinta. Porém, segundo a matéria do Davi Barros, do Gustavo Garcia e do Thiago Lima, que está aí na tela, matéria do GE. Globo, Marcelo tem uma lesão confirmada na coxa e deve desfalcar o Fluminense contra o Atlético Paranaense. O lateral faz tratamento e já não enfrentaria o Olímpia mesmo se a Conmebol retirasse a punição. Lembrando que essa matéria, o GE não confirmou ainda a informação publicada pelo Melão e pelo All Sport. Então eles tratam como se né, eles colocam até o ponto aqui, ó, a Conmebol Marcelo ainda aguarda a resposta da Confederação. É isso. Então eles tratam dessa maneira. A gente aqui já repassou a notícia do Melão e do All Sport, né? Mas enfim, a suspeita se confirmou. A suspeita se confirmou porque o Marcelo saiu, né? No iniciozinho do jogo passado, do último sábado contra o América Mineiro. O Lessa chegou a falar hoje mais cedo que tinha lesão no Marcelo, que os exames iam ser feitos mais para confirmar o grau da lesão, né? Marcelo teve uma lesão constatada na coxa esquerda. Apesar de não ser grave, ele deve desfalcar o time no próximo domingo, quando o Fluminense visitará o Atlético Paranaense às 6h30 na Arena da Baixada, Liga Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. Ele se machucou, isso aqui eu já falei, né? Foi substituído aos 11 minutos contra o América. Mesmo se a suspensão fosse cancelada, o craque não teria condição de enfrentar o Olímpia nessa quinta-feira pela partida de ida. Porém, o lateral esquerdo já faz tratamentos, de olho no jogo de volta, que será na quinta-feira da semana que vem, no mesmo horário, lá no Defensores del Chaco. Caso a suspensão seja reduzida em uma partida, há a chance dele poder disputar a segunda partida contra o Olímpia. Caso a pena seja mantida, Marcelo só deverá voltar a jogar no dia 3 de setembro contra o Fortaleza, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Eu dei uma pesquisadinha rápida. Primeiro assim, que pena, ninguém nunca vai comemorar a lesão de jogador, nem de adversário, ainda mais o Marcelo, que faz uma diferença grande. Seria importante ter o Marcelo, ainda mais se fosse o caso de poupar time, enfim, de alguma coisa, seria importante ele jogar contra o Atlético Paranaense. O Marcelo vai ficar um espaço aí, de novo, sem jogar. Mas, enfim, eu fui dar uma separada aqui, que eu fui contar quantas lesões o Marcelo teve desde que ele chegou no Fluminense. Marcelo chegou ao Fluminense no início de março, né? Ele desembarca ali. Alguns aqui, essa daqui foi publicada pelo Vitor Lessa, mas eu fui abrindo algumas no Netflix também, porque era mais fácil de botar na tela para vocês. Primeiro registro assim, de lesão que a gente tem é do dia 15 de março de 2023. O jornalista revela a previsão para a estreia de Marcelo no Fluminense. Uma matéria do Vitor Lessa, que está aqui publicada no Netflix, escrito o seguinte: o jornalista Vitor Lessa divulgou informações sobre o trabalho, blá, 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 comissão técnica. Marcelo se reapresentou aqui, ó. O lateral esquerdo não atuava há pouco mais de 2 meses e teve uma lesão no abdômen, local complicado por conta dos movimentos. Ou seja, 15 de março ele tinha essa lesão, ainda não tinha estreado pelo Fluminense, o Marcelo ainda não tinha estreado, e foi estrear pelo Fluminense lá contra o Sporting Cristal, já sendo... Ele ficou no banco contra o Flamengo, né? Mas ficou disponível. Vamos botar que ele ficou disponível 16 dias depois disso daqui.
Na verdade, 17, né? Foi no dia 1º de abril. Essa foi a primeira lesão do Marcelo no Fluminense. A segunda vez que a gente viu sobre lesão de Marcelo no Fluminense foi no dia 27 de abril, que é essa daqui, ó. Portal revela grau de lesão de Marcelo poupado dos últimos jogos do Fluminense. O jogador é dúvida para a partida contra o River. Spoiler, ele jogou. O portal GE. Globo, né, informa que o lateral esquerdo Marcelo teve detectado uma lesão na panturrilha através de exames. O problema é tratado como leve pelo departamento médico do Fluminense, que acompanha a situação do jogador. Marcelo... aliás, eu dei spoiler aí de que ele jogou. Esse é 27 de abril, né? Eu errei na cronologia ou não? Tá certo, é isso mesmo. Ele não jogou a partida anterior a essa daí, 27 de abril. A partida anterior que ele tinha jogado tinha sido contra o Strongest. Ele sai, né, no intervalo aqui, ó. Não atua desde o jogo contra o Strongest no Maracanã. Ele sai com 30 minutos do primeiro tempo e alguns dias depois tem uma lesão na panturrilha e ele volta a jogar justamente no jogo contra o River Plate no 5-1. Vem maio, né? E em maio, um novo problema. Matéria, agora já colocando aqui no GE. Globo mesmo. Novo problema na panturrilha. Marcelo deixa o Fluminense na conta do chá dos laterais. É uma matéria do Davi Barros e do Thiago Lima. Segundo o técnico... porque ele tinha saído no meio do jogo contra o Flamengo, no 0-0. O Marcelo saiu nesse jogo aí. Saiu com 40 minutos do primeiro tempo, na Copa do Brasil. E o craque não saiu lesionado, e sim por precaução após sentir novamente um enrijecimento na panturrilha, como já tinha acontecido contra o The Strongest. Ou seja, o Marcelo sentiu contra o Strongest, lá no dia 18 de maio, ficou uns 15 dias de fora, jogou contra o River, jogou contra o Cruzeiro, jogou contra o Cuiabá, sentiu de novo contra o Flamengo no dia 16 de abril. Só que dessa vez, a matéria no dia 16 de maio. A matéria do dia seguinte falava que não saiu lesionado, foi por precaução. Só que o Marcelo não atuou. Ficou sem jogar do dia 16 de maio até um bom tempo. E aí no dia 3 de junho, às vésperas da decisão contra o Flamengo, o Fluminense anunciou, lembrando que o Fluminense não tocava no assunto lesão, não anunciava lesão, anunciou, se eu não me engano, logo depois do Fluminense ter sido eliminado pro Flamengo, de que Marcelo teve uma lesão na panturrilha, confirmada pelo Fluminense nesse sábado. Foi no sábado, né? O jogo tinha sido na quinta. Após a realização de exame de imagem, não tem previsão de retorno aos gramados. Ou seja, dia 16 de maio, ele saiu e não tinha lesão. Agora, já é dia 3 de junho, e aí foi confirmada uma lesão. Marcelo, dessa vez, ficou do dia 16 de maio até o dia 24 de junho sem jogar. Foram aí 40 dias, mais ou menos, um pouco mais de 40 dias. Jogou contra o Bahia, jogou contra o Cristal, jogou contra o São Paulo, jogou contra o Inter, jogou contra o Flamengo, foi poupado contra o Santos, estava no banco, jogou contra o Argentino Júnior, foi expulso, jogou contra o Palmeiras, cumpriu a suspensão, jogou contra o Grêmio e agora saiu contra o América Mineiro com 12 minutos. E é aonde a gente chega na nossa primeira notícia de que o Marcelo teve outra lesão confirmada. Eu fiz esse histórico, não para dizer que o Marcelo se machuca muito, então não, porque eu tinha essa impressão. E de fato tem uma lesão por mês, né? Ele teve uma em março, teve uma em abril, teve uma em maio, que se estendeu até junho. E apesar de não ter se lesionado em julho, teve uma em agosto agora. É muita coisa. O Marcelo, a estrutura física dele tá programada para nas últimas 5, 6 temporadas ele jogar 20 jogos por temporada. Por aí. Até agora, lembrando, o Marcelo, a temporada dele começou lá atrás. Só no Fluminense, até agora, o Marcelo já jogou 13 partidas. Foram 10 pelo Brasileirão, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Carioca. Então, assim, isso, ele normalmente jogava 20 por temporada. Ele jogou 13 em 4, 5 meses. Então, realmente é uma situação complicada o caso do Marcelo. Não é uma situação simples. Agora, também é fato de que é uma lesão por mês. Algumas que duram 2, 12, 10 dias... Algumas que duraram, né? Teve uma que durou 40 dias. É uma pena. Vamos torcer pro Diogo Barbosa confirmar as expectativas que a gente tem nele hoje, né? Enfim, estreou bem ali, tem dado conta da lateral esquerda, porque a gente vai usar bastante o Diogo Barbosa. O Alexander tá voltando também, né? Talvez ganhe uma chance
já no jogo contra o Atlético Paranaense como titular, enfim, isso está sendo decidido pelo Diniz, o jogador está mais de 100 dias sem jogar, mas também passa a ser uma opção pela lateral esquerda. E cada vez mais vai ficando difícil a gente ver Alexander e Marcelo juntos. Enfim, tá aí a notícia, Marcelo tem lesão confirmada na coxa, foram panturrilha, abdômen e coxa, até agora as lesões. E vai desfalcar o Fluminense contra o Atlético Paranaense, e assim, sobre o Marcelo a gente nunca pode ter certeza. É difícil até vazar a informação lá de dentro. A gente nunca pode ter certeza sobre o Marcelo no sentido de que, não, provavelmente ele tá contra o Olímpia. Não dá pra saber. Pode ser uma lesão muito leve ou pode ser uma lesão que sai como leve, mas depois ele vai ficando 30, 40 dias fora. Enfim, é uma pena. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.